momento, Senhor, em tua casa, aqueles que não puderam estar aqui. O Deus querido, venha falar poderosamente, Senhor, através da mensagem desta noite, ó Pai. Que esta campanha, Seu Pai querido, ela impacta corações. Ah, Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação. Por isso eu lhe peço, Pai, usa o teu servo, Pai. Por isso, como o Senhor tem usado, ó Deus querido, o diácono viúvo, Senhor. Trabalha na vida dele, Senhor Pai querido. Entra, Pai, na causa do teu servo, Senhor. Na tua família, ó Deus. E garanta a vitória em nome do Senhor Jesus. Aí ele pé com palmas bem alegres. Receba o servo, Senhor. Já Jesus está responsável da mensagem dessa noite. E mais uma vez, um salve da matriz com glória aos pais de sua mãe. Amém. Vamos estar rapidamente no tema de Daniel, no seu capítulo 3, versículo 24 e 25, nesta noite. Como de costume, enquanto vocês não procuram, agradeço a Deus por mais esta misericórdia que nos concede. Aleluia! E ao nosso pastor Reginaldo por mais este voto de confiança. Quando ele ministrou no primeiro ano, disse: Diácono Azul, no próximo vai ser você. Eu vou faltar nesse culto aí. Deus continua essa poderada. Vamos atrás, amém? Nos diz assim a Sagrada Escritura. Está lendo no versículo 24, peço à igreja recebida aumentada no versículo 25, por gentileza. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. 25 a igreja. Andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões deles, e o aspecto dos 4 é semelhante ao Filho de Deus. Os irmãos ainda lembram o tema da campanha? Deu a qual agora, né? Como no início do culto, o pastor Geraldo mais uma vez repetiu. Vamos estar repetindo o 3, por gentileza, novamente? 1, 2, 3. 4 homens de afundada. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Aleluia. Aqui vamos relatar acerca de 3 jovens, uma passagem bem explorada, bem conhecida, que nós conhecemos entre jovens que o chefe dos eunucos trocou o nome deles, que é qual é o original, que é cada um dos seus nomes, dos 4, incluindo Daniel, os 4 nomes deles representavam significados que direcionava a adoração a Deus. Daniel primeiro, segundo Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E assim o chefe dos eunucos trocou o nome deles, que agora adorava a Deus, e voltou a Daniel por Beltesazar e outros, conforme nós bem conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego. São os mesmos que a qual o rei Nabucodonosor, lá no início, capítulo 1, saiu lá de Babilônia para poder sitiar ali a terra de Judá, pertencente a Jerusalém, e ali ele fez como se aquele lugar, Judá, fosse a própria Babilônia, como se fosse o reinado dele. E ali, segundo os detalhes dessa parte, ele pegou 8 jovens, 4, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e outros 4 jovens, para fazerem o teste. Pulando algumas partes, sem muitos detalhes, a palavra vai te dizer que a qual estavam os 4 nomes. Por um período, Daniel se apartou de Ananias, Misael e Azarias. E a palavra prossegue a se dizer que a qual o rei Nabucodonosor, ao sair da sua província, que a qual é Babilônia, ele foi e sitiou a Jerusalém, na terra de Judá. Mas ele voltou novamente para um lugar da sua região, que fala, a Bíblia não recorda agora, mas era dentro de Babilônia, e volta para o seu reinado. E dentro da campanha, a palavra vai te dizer que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua. Os irmãos bem conhecem esta passagem. E a palavra vai te dizer que ao levantar aquela
E a palavra vai te dizer que o arauto gritou bem alto para toda a província de Babilônia ouvir naquela região, ao dizer que estava sendo levantado por mandato do rei Nabucodonosor, estava sendo levantado aquela estátua. E ali a ordenança, o decreto era que quando tocasse as buzinas, foi convidado os prefeitos, os adivinhos, todos os homens poderosos, entre aspas, se dizer, for a força de expressão, ali foi convocado para aquela reunião, para aquele decreto. E o decreto que a qual o arauto gritou bem alto dizendo era que quando tocasse os saltérios, as buzinas, os instrumentos, todos que estavam ali viessem se dobrar e adorar a sua estátua. E a palavra vai dizer que a qual quando tocaram os instrumentos, todos se dobraram diante da estátua. Mas porém alguns dos caldeus repararam algo diferente ao olhar naquela multidão. Olha só, conseguiram olhar uma multidão naquela grande reunião daquela província, 3 jovens hebreus, por nome Ananias, Misael e Azarias. E esses caldeus foram levar o caso até o rei Nabucodonosor, a dizer: ó rei, tu colocaste um decreto, não é, rei? Sim. E o decreto era que a qual, quando tocasse os instrumentos, todos que ouvissem viessem adorar o Senhor. Pois bem, é isso daí mesmo que eu mandei falar. Esse era o decreto. Mas, porém, ó rei, vive o Senhor, ó rei, que tinha 3 hebreus, jovens hebreus, que quando todos se dobraram diante da tua estátua, diante da tua imagem, esses 3 não se dobraram. Por nome Ananias, Misael e Azarias, no seu palavreado, trocado pelo chefe dos eunucos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Começando a ministração aqui. O decreto era que todo aquele que não se dobrasse ao ouvir o suar daquelas buzinas, daqueles instrumentos, se fosse lançado na mesma hora, imediatamente, em outras palavras, dizendo, de acordo com a palavra do Senhor, na mesma hora, se fosse pego no fraga, não se dobrando diante da estátua ao ouvirem aqueles instrumentos, seria na mesma hora lançado no forno de fogo ardente, que é a palavra de hoje, a fornalha ardente de fogo. O decreto era, repetindo para os irmãos entenderem, era que aquele que fosse pego no fraga, não se dobrando, seria lançado na mesma hora no forno ardente de fogo. Mas porém, o rei Nabucodonosor, sabendo daquilo, ao invés de cumprir o seu decreto que seria lançado no forno de fogo ardente na mesma hora, não, chama para ele vir até a minha presença. Mas espera lá, o decreto era para que fosse lançado imediatamente na mesma hora, não tinha segunda, terceira chance. Mas olha como o inimigo é sagaz, nos fazendo entender o Espírito Santo. O decreto era totalmente ao contrário, que a qual se fosse pegado no fraga, não adorando, fosse lançado no forno de fogo ardente. Mas Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, dá ordem para chamarem até a tua presença. É assim que é Satanás contra a nossa vida, que a qual deu a segunda oportunidade. A palavra vai dizer na epístola de Pedro, no seu capítulo 5 e no seu versículo 8, que a qual Satanás anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando aquele que possa tragar. Por isso que há uma grande importância, irmão, de estarmos vigiando, porque nós temos um cansaço físico, mas Satanás não, ele vai na tua vida, tenta achar uma brecha. Se ele não encontrar naquela hora, ele vai dar outras pessoas, mas ele não desiste não, ele vai e volta em você de novo. Ele é astuto, ele é insistente. Venhamos estar prudentes na face desta terra. E o que me chamou a atenção, além de eles estarem passeando no forno de fogo ardente, ou seja, na fornalha ardente de fogo, é a atitude dos 3 jovens. Chama para a minha presença.
posicionam Ananias, Misael e Azarias, por nome trocado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei Nabucodonosor dá uma segunda chance, ó. Vai tocar de novo os mesmos instrumentos, e quando vocês ouvirem, venham se prostrar diante da minha estátua, pela segunda chance. E o que chamou a atenção foi a atitude dos 3 jovens, ao dizerem: ó Bíblia, ó rei, que agora pode tocar o que o Senhor quiser aí. Nós não vamos se prostrar diante dessa estátua. Rei Nabucodonosor foi ousado em dizer: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês desse fogo. Eles disseram: pode tocar o que quiser, nós não vamos se prostrar diante dessa estátua. Porque pode nos lançar lá no fogo de fogo ardente, que o nosso Deus vai nos livrar. Mas não teve um ponto nessa parte, teve uma vírgula, significando uma continuação. Repito: pode tocar o que quiser, e em seguida pode ter nos jogar, nos lançar na fornalha ardente de fogo, no fogo de fogo ardente. Nós não vamos se prostrar a estátua nenhuma. Pode nos jogar lá, porque o nosso Deus vai nos livrar. Não teve um ponto, mas teve uma vírgula. E eles continuaram dizendo: e mesmo, fique sabendo, ó rei, mesmo se o nosso Deus não nos livrar, não tem problema não. De maneira nenhuma vamos se prostrar diante desta estátua. Aleluia. Em outras palavras, ó rei Nabucodonosor, nosso Deus nos livrando ou não nos livrando, de uma forma ou de outra, não vamos se prostrar a esta estátua. Aleluia. Já viu aquela pessoa bipolar? Uma hora está sorrindo, está feliz, outra hora está com raiva. É de duplas emoções, duplos sentimentos. Uma hora está de um jeito, no outro dia, num dia trata bem a pessoa, no outro dia trata mal, mesmo se for por motivos mínimos. Mas é uma pessoa bipolar. Ou às vezes demonstra um sorriso, mas por dentro está com raiva. Demonstra na sua afeição uma coisa, mas por dentro está outra. A pessoa bipolar. Trazido para a área espiritual, repetindo, Ananias, Misael, para os irmãos entender. Ananias, Misael e Azarias disseram: ó, pode nos jogar que nosso Deus vai nos livrar. Mas mesmo se ele não nos livrar, fique sabendo, se ele livrar ou não livrar, nós não vamos se dobrar e nem adorar essa estátua. Ele dizendo: ó, jogando ou não jogando, lançando ou não jogando, Deus livrando ou não livrando, de uma forma ou de outra, independentemente do que nós passar, do que acontecer daqui em diante, a nossa palavra é: não vamos se prostrar à tua estátua. Glória a Deus. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração, em que agora a pessoa é bipolar na área espiritual. Escolhe momentos para adorar a Deus. Se está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Ficou tudo mal, ah, Deus me abandonou. Se as portas se escancararam, Deus seja louvado. Se as portas se fecharam, ah, Deus é ruim. Ei, não escolha momentos para adorar o santo nome do Senhor. Se as portas estão abertas, adorem ao Senhor. Se as portas se fecharam, adorem ao Senhor da mesma forma. Se está dando tudo certo, adorem ao Senhor. Se deu tudo errado, adorem ao Senhor da mesma forma. Não escolha momentos para adorar ao Senhor, mas em todo instante, independentemente de qualquer coisa, adorem ao Senhor. Não seja um cristão ou um crente bipolar que escolhe momentos para adorar a Deus, mas independente de qualquer coisa, adore ao Senhor. Então pode lançar. Rei Nabucodonosor se enfureceu. Quer saber de uma coisa? Pode aumentar 7 vezes mais. É de forno de fogo ardente. Já estou irado. Só por essas palavras já me irou. Aumenta 7 vezes a temperatura deste fogo. A Bíblia vai te dizer que eles amarraram. A Bíblia fala ataram, que significa amarraram.
Eles foram lançados, não foram colocados, né, uma para trás ou para frente, mas estavam amarrados. Não foram, né, ali conduzidos, eles andando, mas a Bíblia fala que eles foram lançados. Lançado significa jogado, ou seja, Nabucodonosor, o rei, chamou os homens mais fortes, a palavra é para dizer isso, ele chamou os homens mais fortes para lançarem, para jogarem os 3 jovens amarrados naquele forno de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Aleluia. Historiadores dizem que aquele forno de fogo ardente, ele era aberto por cima e totalmente fechado aos redores, só tinha uma porta para entrar e para sair, e significava, e era provável de ser um castigo, de repente para os cristãos, para os judeus. E a palavra ele vai te dizer que pegaram Ananias, Misael e Azarias, 3 homens, lançaram no forno de fogo ardente. Olha a diferença, eles foram lançados dentro do fogo. Mas os mesmos homens fortes que lançaram esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram os mesmos homens que, ao jogarem os 3 jovens lá dentro do fogo, foram queimados apenas pela chama do fogo. Olha só, por quê? Porque foi aquecido 7 vezes mais. Então só a chama estava numa temperatura terrível, um aquecimento terrível. E eles morreram. Aí estava rei Nabucodonosor sentado. Não vou sentar agora não, mas finge que eu estou sentado. Rei Nabucodonosor sentado com seus homens, seus servos, olhando para o forno ardente de fogo. Aí de repente, versículo 24 desse Daniel capítulo 3, ele se levanta, apavorado, nervoso, em outras palavras, entre aspas, a se dizer. E aí os homens, não está escrito assim, mas vamos conjecturar, disseram o que é que foi? Quando alguém fica assustado, né? Quem está do lado, se tiver alguém do lado, vai se preocupar. O que foi, ó rei? E aí o rei se levantou espantado, esse 24 de Daniel 3, e ele disse: uai, nós não lançamos 3 jovens no forno de fogo ardente? E os que estavam do lado, sim, ó rei, exatamente, lançamos 3 jovens, mas eu estou vendo 4 homens, e ali estão, ao invés de foram lançados, amarrados 3, mas eu estou contemplando 4, e eles estão passeando para lá e para cá, e não há nenhum dano neles, e o 4º homem tem o aspecto dos filhos dos homens. Aleluia. No versículo 28 desse mesmo Daniel 3, versículo 24 diz que o aspecto do 4 era semelhante ao filho dos homens. No aramaico era uma expressão, na sua tradição, filho de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Mas porém no versículo 28 desse mesmo Daniel 3, ele expressa diferente. Ele disse que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, o anjo do Senhor, o anjo foi enviado para livrar vocês. No versículo 24, seu aspecto era de um dos filhos dos homens, que no aramaico significa filho de Deus, o próprio Jesus. Mas no 28 ele fala, o mesmo rei Nabucodonosor, que assemelhou, que referenciou aquele 4º homem como o filho dos deuses, foi o mesmo que lá em 28 de Daniel 3 disse que a qual era um anjo. Aleluia. Mas de uma forma ou de outra não temos concretizações exatas se caso era Jesus, como estudiosos teólogos dizem, que era o tal da teofania, que significava o quê? A manifestação do próprio Jesus no Antigo Testamento. Mas essas palavras diferentes foi de um homem pagão, que adorava outro tipo de deuses. Então não temos como comprovar se era Jesus com a teofania de estudiosos ou se era um anjo, mas de uma forma ou de outra. Quando Deus mandava um mensageiro, era Deus falando através do anjo. Quando Deus enviou
Jesus era Deus manifestado em Jesus. Quando Deus enviou pela rogação de Jesus em João capítulo 16 ou 18, ou vice-versa, versículo 18, versículo 16, entre esses dois versículos, o próprio Espírito Santo era a própria manifestação de Deus. Então o que queremos dizer com isso? Mesmo sem conclusão se era Jesus na teofania ou se era o próprio anjo, mas de uma forma ou de outra, Deus estava naquela fornalha ardente de fogo. Glória a Deus. Olha o poder de Deus. No cenário, prepararam o regário, preparou o cenário, sendo a cova dos leões. E os leões, com o propósito de estarem ali, ao jogarem Daniel dentro, capítulo 6, se não for a memória, era dos leões comer Daniel. Mas Deus transformou os leões como se fosse um travesseiro. Os leões que foram conduzidos para comer Daniel sentiram que ele tinha um cheiro não de carne, mas estava com o cheiro da presença do Espírito Santo do Senhor. Então não sentiram fome em atacar Daniel. E os leões, Deus transformou leões em travesseiros para Daniel dormir em cima dos leões. Nesse cenário, acerca do forno ardente de fogo, da fornalha ardente de fogo, Deus transformou esse cenário da fornalha ardente de fogo como se fosse um ar-condicionado. O nosso Deus é um Deus impossível. Quando levanta contra a nossa vida, o nosso Deus transforma toda bênção, toda maldição em bênção. Aqueles que vieram para te matar, ou de repente Satanás lançou a seta para te arrancar, para te atacar, botar a mão em você, Deus vai lá, opera, age, e a pessoa que querer te matar passa a te amar. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Esse é o nosso Deus. Estavam passeando para lá e para cá, com o quarto homem, nome da campanha. Nós podemos dizer que esse quarto homem era o primeiro homem, porque o que fez a diferença foi a presença do quarto homem. Tem um louvor para ele de fogo, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. É a presença dele que faz a diferença. Sem ter a presença dele, não faz nenhum sentido. Aí o rei Nabucodonosor dá ordem para tirarem Ananias, Misael e Azarias dentro do forno de fogo ardente. E ele refere-se como o anjo que o livrou. O anjo, Deus enviou um anjo para livrar vocês. Agora não essas palavras, mas no mesmo sentido, o mesmo rei que deu decreto para que viesse adorar imagens, não adorasse, viesse ser lançado no forno de fogo ardente, na fornalha ardente de fogo, eis que eu dou um outro decreto. Aquele que adorar outro tipo de deuses, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ser mortos juntamente com toda a sua família. Às vezes o propósito de Deus, irmãos, é esse, da pessoa se liberta. Lembra de Atos capítulo 16? Onde estavam adorando o apóstolo Paulo e Silas, segundo o detalhe, uma coisa passagem, que adoraram, louvaram, oravam. Versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e todos os presos o escutavam. Quando você adora no YouTube lá, o louvor na caixa de som, o teu vizinho está te ouvindo. Às vezes o propósito do Senhor te botar em tanta aprovação seja este, para que a qual o teu vizinho venha olhar para você. Rapaz, o que a irmã Miriam está passando não é para qualquer não. E mesmo assim, no perrengue, aos trancos e barrancos, a nossa irmã Miriam está adorando ao Senhor, e Deus está garantindo a vitória.
também o propósito é do Senhor ser adorado igual o cego de Jericó, que é quando chegou até Jesus, mas ele estava dentro do caminho sendo tentado. Aí ao ouvir que Jesus iria passar por ali, clamou: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia ou compaixão de mim. E aí Jesus continuou andando no caminho. E os que estavam do lado não conhecem bem a passagem. Fica quieto, rapaz, cala a boca. Esse Jesus não vai te ouvir não. Aí ele poderia se desanimar, mas não, ele animou mais ainda. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí Jesus parou, mandou 2 discípulos buscar aquele cego de Jericó que estava à beira do caminho para vir no caminho. Rapidamente nessa parte, às vezes o mistério de Jesus em nossas vidas, com a cegueira espiritual, com a enfermidade espiritual, com a lepra espiritual, é para que você, para que eu venhamos sair da beira do caminho e devemos trilhar no caminho. O caminho sendo esse, no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caminho que relatou o mesmo João, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, e no seu versículo 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Às vezes o propósito é que nós venhamos estar enfermos espiritual, para que venhamos sair do pecado e trilhar os caminhos de Jesus, sair da beira do caminho para caminhar no caminho. Aleluia. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dentro da cova dos leões. O Senhor não livrou Jó das tribulações, mas livrou Jó dentro da tribulação. O Senhor não livrou Ananias, Misael e Azarias, por nome trocado, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente de fogo, mas livrou Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha ardente de fogo. Às vezes o Senhor não vai te livrar desta prova, mas vai te livrar dentro da prova. O Senhor não vai te livrar da perseguição, mas vai te livrar dentro da perseguição. Muitas das vezes Ele não nos livra das dificuldades, mas nos livra dentro das dificuldades. Para quê? Para que o santo nome dEle venha a ser adorado, engrandecido e enaltecido através do teu testemunho de vida. O nome dEle precisa ser adorado. Salmos capítulo 50, versículo 15. E você na tribulação, na aflição, me buscará, eu te livrarei e você me glorificará. É para que o nome dEle venha a ser adorado através da nossa vida. Para que assim como muitos já dizem, venhamos ter um testemunho de vida para fortalecer a fé do nosso próximo. Venhamos pegar uma experiência para poder dizer: ó, meu irmão, Deus tem o poder de libertar das drogas, mas eu vindo lá das drogas, eu tenho mais ciência do que eu estou falando, então eu tenho prioridade e tenho convicção do que estou falando. Por quê? Porque o Senhor me libertou. Aí pode ter um testemunho de vida mais forte para contar mais na frente, ao dizer: ó, e o mesmo Deus que me libertou é o mesmo Deus que pode te libertar também. Eu era traficante não sei de onde, de tal região, de tal lugar, de tal estado, e o Senhor arrancou com mão forte eu de lá e me fez um pregador da palavra. O mesmo Deus que me tirou do tráfico é o mesmo Deus que tem o poder para libertar qualquer traficante também. Aprenda a amar o teu irmão. Às vezes esquecemos de onde que Deus nos tirou e começamos a julgar. Ó, não gosta muito de mim não. Tá bebendo cachaça. Ih, tá nas drogas, né? Faz igual o sacerdote
E o levita, que é qual cortava o caminho do salário daquele homem, daquele jovem. Veio o sacerdote e cortou o caminho. Veio o levita, cortou o caminho. Mas quando veio o samaritano, parou naquele caminho. Botou vinho e azeite nas suas feridas, atou as suas feridas, colocou na sua carruagem, levou até a estalagem e disse: ó, cuida dele para mim. Eu estou viajando, mas quando eu voltar, vou pagar o que ele gastar mais do que eu estou pagando agora. Às vezes o propósito de nós passar tanta coisa na nossa vida é para nós amar a nós e aprender a amar o nosso próximo também. Esquecemos onde que Deus nos tirou. Ah, tá na droga, é isso, é aquilo, é sem vergonha, mas de repente eu saí da droga. Ah, tá na bebida não vale nada. Mas de repente às vezes eu esqueço, né? Às vezes você esquece que o Senhor te libertou da bebida. Devemos lembrar de que nós saímos para aprender a amar o nosso próximo e não nos julgar. Devemos lembrar, conforme disse o Senhor, a dar ordem, terminando, para Ananias. Ananias, na sua visão, o Senhor disse: ó, vai chegar Saulo, e põe as mãos sobre eles, para que a escama dos seus olhos venha cair. E ele se cura. Não, Senhor, ele é matador de crente, ele é matador de judeu, de hebreu, de cristão. Certamente ele vai me matar também, Senhor, ele é matador. E o Senhor prosseguiu dizendo: faça o que eu estou mandando, rapaz. Porque no mesmo instante que você está julgando ele daqui, lá onde ele está, com escama nos olhos, sem enxergar, ele está tendo visão, você impondo as mãos sobre ele e a escama caindo. Enquanto você está julgando, Saulo está tendo visões. Faça o que eu estou mandando. Atos capítulo 9, versículo 15. Faça o que eu estou mandando, sabe por quê? Porque você é profeta. Saulo era matador de crente, mas ele é para mim um vaso escolhido. Está na droga, está na bebida, mas mesmo assim é um vaso escolhido. Está na prostituição, está na fornicação, mas mesmo assim é um vaso escolhido para mim. O propósito é para que libertações venham ser feitas, venham acontecer em nosso meio. Com a permissão do pastor Reginaldo, a igreja de pé, por gentileza, está levantando uma voz de oração. Que o Senhor permaneça palestrando em cada coração, em cada mente, não só hoje, mas sim sucessivamente, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra, que a qual o Senhor tem palestrado em cada coração, em cada mente, que o Senhor venha permanecer palestrando, ó Pai Celestial, em nossos corações e nossas mentes, cada vez mais, ó Pai Celestial, permaneças fazendo tudo verdadeiramente conforme a direção do Senhor. Pai Celestial, que o Senhor tem permitido em nossas vidas, ó Pai Celestial, venham servir como testemunho, ó Pai Celestial, para que assim as almas que tiverem à direita, à esquerda, à frente e atrás,